Você não precisa e você não deve tratar os seus filhos em pé de igualdade. E o que eu faço por um eu faço pelo outro. Não funciona. Você tem que fazer por cada filho o que cada filho precisa. Por que você faz por cada filho o que cada filho precisa? Porque se você tem 3 filhos, um dos seus filhos fica doente, você não dá remédio para os 3, você dá remédio para quem está doente. Você não vai pegar 3 filhos e falar, vai todo mundo tomar antibiótico, sendo que quem está doente é uma criança, as outras 2 estão bem. Você não dá remédio para filho que não precisa. Então você não faz pelos seus filhos o que eles não precisam. Você não precisa tratar em pé de igualdade, porque pé de igualdade é todo mundo vai tomar remédio, mesmo quem não está doente. Você tem que agir conforme o que é justo, conforme as necessidades. Se um filho está precisando tomar remédio, você vai dar remédio para aquele filho, não para o outro. Se um filho está precisando de calça porque a calça está curta, você vai comprar calça para aquele filho, não para o outro. Se o outro tem calça, você não tem por que comprar para ele. Compra no momento que ele precisar, porque em algum momento vai precisar. Então você dá para cada filho o que cada filho precisa. E isso é muito importante, porque às vezes a gente fica nessa neura de tem que tratar igual, tem que fazer igual, e não é verdade. Até porque se as crianças tiverem idades diferentes, com gêmeos isso é menos comum, mas vamos lá. Se as crianças têm idades diferentes, provavelmente elas têm necessidades diferentes. Se você tem um filho de 5 anos e um filho de 3 meses, o de 3 meses precisa mamar, né? Se você amamenta, ele mama, ele precisa trocar fralda, o de 5 anos não precisa mamar. Então você não trata igual, você trata conforme aquilo que precisa mesmo. E mantenha isso em mente, não se sinta culpada quando você fizer uma coisa por um e não fizer por outro. De repente, um filho está precisando aprender alguma coisa e o outro não. Um filho está se comportando bem e o outro não. Ou seja, eu preciso trabalhar o comportamento daquele filho que não está se comportando bem e eu preciso incentivar o comportamento daquele filho que está legal. Então, você vai ter que ali mexer os pauzinhos para corrigir, o outro você vai ter que mexer os pauzinhos para incentivar. Você vai ter que fazer uma coisa, outro você vai ter que fazer outra. Ter filhos é assim. Eles são... Perdão, gente. Eles são pessoas diferentes, em idades diferentes, com necessidades diferentes e mesmo crianças da mesma idade podem ter necessidades diferentes. De repente você tem gêmeos com 3 anos de idade, um vai desfraldar e o outro não. Pode ser que um desfralde e o outro só desfralde dali a 6 meses, dali a 1 ano. Então eles não precisam fazer tudo juntos. Um vai aprender a ler mais cedo, o outro mais tarde, porque eles são pessoas diferentes, eles estão em fases de desenvolvimento diferente, mesmo estando na mesma idade. Pode dar essa diferença de meses, até de 1 ano. Pode ser que um fale primeiro e o outro não. Enfim, você vai dando para cada filho o que cada filho precisa. E tendo em mente que quando você tem mais de um filho, as idades e as fases que as crianças estão passando importam. Você pode ter um filho de 8 anos e um filho de 4 anos. Inclusive, já recebi essa pergunta lá no Instagram. Eu não consigo fazer os meus filhos brincarem juntos. Meus filhos só brigam. Aí eu perguntei, qual que é a idade das crianças? Uma tinha 7, a outra tinha 4. A criança de 4 anos não estava pronta para brincar junto ainda. Como eu falei antes dos 4 anos, a criança brinca em paralelo. Ela não brinca em conjunto. E aí a mãe tinha uma criança de 7 anos que já sabia brincar junto, com uma criança de 4 anos que ainda não sabia brincar junto. Quando colocava junto, acontecia o quê? Briga. O de 7 anos tentava brincar, a de 4 anos não queria brincar junto, porque é meu, é tudo meu, e ela queria, né, as coisas dela no tempo dela, porque era a fase do desenvolvimento dela. E essa mãe tinha muito atrito, chegava à conclusão de que os meus filhos não brincam juntos. Sim, eles estão em fases diferentes, com necessidades diferentes. A sua filha de 4 anos ainda não aprendeu. Ela vai aprender, ela tem que aprender, mas ainda não aprendeu. Então é muita paciência e incentivo no que precisa ter paciência e incentivo. Então crianças que são irmãos em fases diferentes vão ter necessidades diferentes e nem sempre você vai conseguir fazer as duas coisas andarem ali extremamente juntas, tá? E por que isso é importante? Por que eu tô falando de tudo isso? Porque existe também um consenso, existe uma mentalidade nas famílias com mais de um filho de que irmãos precisam dividir tudo e precisam estar sempre juntos. Não é verdade? Sobre dividir tudo, eu também já fiz uma live sobre isso em que eu falo da caixa da individualidade. Então, uma das últimas lives que eu fiz, não tem muito tempo, inclusive, eu explico o conceito de caixa da individualidade. Eu não consigo explicar tudo aqui, senão essa live não vai ter mais fim. Mas a caixa da individualidade, superficialmente falando, é o seguinte: cada filho vai ter uma caixa onde vai poder guardar os brinquedos favoritos que não vai emprestar para o irmão. Então, é importante que as crianças tenham coisas das quais elas não emprestam, porque você não empresta tudo que você tem. Você não quer emprestar seu carro para quem você não conhece, você não quer emprestar sua escova de dente para quem você não conhece, você não quer emprestar nem pro seu marido. Geralmente,
cada um tem sua escova, cada um tem sua toalha, sabe? A gente não empresta tudo. A gente não empresta tudo. Adultos não emprestam tudo. Ah, pode pegar, eu te empresto tudo. Por que criança tem que emprestar tudo? A gente quer realmente que eles emprestem tudo. E nem tudo eles querem emprestar. Tem brinquedo que eles gostam mais e que eles não querem emprestar. E tá tudo certo. Eu falei isso lá na caixa da individualidade. E esse senso de que tem que dividir tudo porque é irmão ou tem que estar sempre junto, gente, isso dá um problema. Porque é assim, as duas crianças, você tem 2 filhos, os 2 filhos foram chamados para o aniversário de um coleguinha. Só que no dia do aniversário do coleguinha, um dos seus filhos está doente. Aí nenhum dos 2 vai na festa. O irmão mais novo tá doente e o mais velho deixa de ir no aniversário porque o mais novo não vai. Não tá certo. Se é o mais novo quem tá doente, quem tem que ficar em casa porque tá doente é o mais novo. O mais velho pode ir à festa. E se tiver alguém para levar a criança, deixa a criança ir. Se ela puder ir com a avó, deixa com a avó. Se ela puder ir com a madrinha, deixa com a madrinha. Se ela puder ir com o pai, deixa com o pai. E você fica em casa com a criança que tá doente. Ou vice-versa. Você vai, leva o mais velho na festa e o pai fica em casa, a avó fica em casa. Você entendeu a questão? A questão é, um filho não tem que deixar de ir para um lugar porque o outro não vai. E geralmente isso acontece quando é assim, ai mãe, posso sair com os meus amigos? Pode, mas leva teu irmão. Ele não quer levar o irmão, ele quer sair com os amigos dele. Ele já fica com o irmão o dia inteiro, mora com o irmão. Ele quer sair com os amigos dele, deixa ele sair com os amigos dele. Ele não tem que levar o irmão para cima e para baixo, não tão grudado. Entende? Ai, um faz coisa errada e os 2 não podem brincar lá fora. Não! A criança que fez coisa errada, que não vai brincar lá fora, é uma, a outra vai, deixa ele ir. Ai, mas aí um filho vai no aniversário e o outro não, eu vou tratar diferente. Vai tratar diferente, você vai tratar cada filho conforme cada filho precisa. Entende? Você não trata seus filhos iguais, você trata conforme eles precisam. Quem tá doente fica em casa, quem não tá doente pode ir na festa e acabou. Ai, mas aí o filho que ficou em casa vai chorar porque o irmão foi na festa e ele não. Provavelmente, talvez chore. E aí você tem que ajudar o teu filho que chorou a lidar com a frustração que ele tá sentindo e não proibir o irmão dele de fazer o que tem que fazer. Entende? Alguém vai ficar frustrado. Ou é o irmão que não foi na festa ou é o irmão que chorou porque o outro foi e ele não. Se alguém vai ficar frustrado, pelo menos aquele que tava podendo fazer a coisa, você deixa fazer. Porque aquele não é um problema. Beleza, você vai na festa. Você que tá chorando porque o irmão foi na festa, eu vou ajudar a lidar com os sentimentos. É a mesma história da festa de aniversário. Tenho 2 filhos, preciso fazer aniversário sem junto? Não. Cada filho pode ter a sua festa e cada filho tem que esperar a sua vez. Entender que é aniversário do irmão e não dele. Entender que dessa vez o irmão vai e ele não. E vai rolar frustração? Vai. Vai rolar choro? Vai. O que eu faço? Acalma o choro e ensina inteligência emocional para a criança. No momento em que ela chora porque o irmão dela foi no aniversário e ela ficou em casa porque ela tá com catapora, e ela vai chorar de frustração porque ela não foi na festa porque ela tá com catapora, acolhe o choro e esse é o momento de você ensinar inteligência emocional. Entendo, filho, você tá triste, você queria ter ido, mas você tá dodói, não dá pra ir, no próximo aniversário você vai. Como que eu faço para você se sentir melhor? Você quer brincar? Você quer assistir um filme? Vamos fazer alguma coisa legal com a mamãe. E aí você vai ajudando essa criança a lidar com o sentimento dela. Você não poupa a criança do sentimento, você ajuda a criança a lidar com ele. Poupar os filhos dos sentimentos, principalmente do sentimento de frustração, de tristeza, não faz bem para o desenvolvimento da criança. Ela precisa aprender a lidar com isso. E ela só aprende a lidar com isso passando por isso. Se a criança nunca ficou frustrada, ela não aprende a lidar com frustração. Se ela nunca ficou triste, ela não aprende a lidar com tristeza. Então chorar faz parte, ficar bravo faz parte, a frustração faz parte. O papel do pai e da mãe é orientar esse comportamento, é ir lá e ajudar a criança a superar aquela emoção, porque isso é a base da inteligência emocional que ela vai levar para o resto da vida. Se você poupa as crianças de sentirem frustração, ela vai crescer, invariavelmente vai ficar frustrada, porque a vida adulta tem um monte de frustração, e ela não vai saber lidar, porque lá atrás você não ensinou, porque lá atrás você ficou protegendo a criança, enfiou a criança numa bolha e ela não aprendeu nada. Aí ela cresce e fica um adulto problemático, um adulto frustrado porque não sabe lidar com as coisas mais simples da vida. Tá entendendo o tamanho do problema? Então você faz por cada filho o que cada filho precisa. Um vai, o outro não. Vai acontecer. Um pode, o outro não. Vai acontecer.